no CCI, Centro Comunitário de Educação Infantil das Irmãs do Sim. Celebramos a missa e hoje é um dia especial porque Santa Maria Goretti lembra a inocência, a pureza das crianças, e ela foi assassinada pelo seu agressor, que se converteu depois, ficou 27 anos de prisão pelo assassinato na Itália, se converteu, entrou para os frades capuchinhos, e como a irmã disse antes, estava presente no dia da canonização. Então isso foi 48 anos depois, porque o assassinato foi em 1902. Em 1950 foi canonizada, estava presente os irmãos, a mãe e o algoz, estava lá, convertido já. E reconheceu o seu erro, o seu pecado. Né? E Jesus hoje vai falar justamente de perdão dos pecados. E que nós todos precisamos. Então vamos abrir o coração para pedir a Deus perdão pelos pecados. O perdão é vida nova. Significa que o passado não pode pesar e nos condicionar para ir para frente com alegria, porque Deus nos ama e nos perdoa. O perdão é a coisa mais importante que temos na vida, tanto para dar como para receber, algo que todos precisamos. E como é bom quando a gente consegue viver essa realidade. Cristo Deus reconciliou consigo mesmo, a humanidade a nós Ele entregou, essa reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um momentinho, meditamos essa palavra, sempre tão rica para nós todos, que diariamente podemos nos alimentar dessa palavra. Então, é claro, nós queremos também, como nós cantamos com a irmã, o Salmo responsorial, andar na presença de Deus na terra dos vivos. Deus é o Deus da vida. Ele não nos deu uma vida para depois tirar, mas Ele vai continuar dando depois, quando formos seres espirituais, depois deste mundo. Mas aqui, então, nós temos ensinamentos muito práticos a partir dessa leitura. O livro do Gênesis, capítulo 22 de Gênesis, que é o tal do sacrifício de Isaac, também chamado o texto da ligadura. Os judeus chamam o texto da ligadura porque ele foi amarrado à lenha, foi levado, Isaac foi amarrado para lá, né? Mas é o Monte Moriá do sacrifício, de onde seria oferecido
o sacrifício de Isaac. É o texto mais comentado do Antigo Testamento. Nenhum texto recebeu tantos estudos, tantas interpretações, tantos aprofundamentos, como esse aqui do Gênesis 22, do sacrifício de Isaac. E é claro que aqui a gente vê logo um paralelo, e aqui como que uma simbologia, uma figura daquilo que vai acontecer com o Filho de Deus. Porque Jesus veio para esse mundo e também carregou a lenha, carregou o lenho, carregou a cruz nas costas, onde ele foi morto. E aqui nós vemos também que Abraão preparou, né, o fogo, preparou a lenha e colocou nas costas de Isaac 2 servos e foram lá para o monte para oferecer sacrifício. Isso é uma figura, assim como Isaac carregou aquela lenha, Cristo também carrega a lenha do sacrifício, que é o lenho da cruz. Mas aqui é interessante que num dos comentários da Mishnah, um dos comentários da Mishnah, quando tem um diálogo então entre Deus e Abraão. Então Deus pede a Abraão, dá-me teu filho. E ele pergunta, mas qual filho? Porque de fato Abraão tem Ismael, teve com a escrava Agar, nós vimos a leitura ontem, e tem Isaac com Sara. Nós vimos já que a Sara deu um jeito de eliminar o concorrente do filho, mandou embora para que morresse no deserto. Mas Deus interveio e salvou. Aí, ele disse, mas qual dos filhos? Aquele que amas. Não, primeiro ele disse, não, mas qual dos filhos? O teu filho único. Ele disse, mas todos os filhos, também quando há outros, são únicos para o pai. Aquele que amas, Isaac. E então vai para lá, mas Deus não quer o sacrifício das pessoas, oferece o sacrifício daquele cordeiro que estava lá preso nos espinhos, né? O carneiro que estava lá, e ofereceu em sacrifício o Monte Moriá. Então isso revela que Abraão teve muita fé. E por isso ele é o pai da fé, o pai das nações, pela fé que teve em Deus. E a única esperança da descendência ele colocou nas mãos de Deus e ofereceu a Deus, que não é pouca coisa. E aqui é claro que nós temos no Evangelho uma mensagem tão bonita, porque nós vemos que Jesus, para libertar alguém, ele faz qualquer coisa, mas a missão dele mesmo, a missão de Jesus é perdoar os pecados. Por isso, quando ele encontra aquele paralítico, ele dá o perdão. Porque a missão de Jesus é tirar o pecado do mundo, é tirar aquilo que nos pesa dos ombros. Dando perdão, o pecado já não nos oprime, não nos condena, temos uma vida nova. E o perdão é o paraíso. O perdão é o paraíso. Se somos capazes de pedir perdão, ou dar o perdão, estamos no paraíso. E Jesus nos ensina isso, é o paraíso eterno. O perdão significa, sentir o perdão significa sentir-se amado por Deus. Aquele paralítico sentiu-se amado, os pecados perdoados. E é claro que ali havia também uma correlação direta naquele tempo entre pecado e doença. E a raiz da doença era o pecado, como se a pessoa só ficava doente como consequência do pecado, do castigo divino. O que não é teologia cristã, embora muitos padres usem isso para enganar e para ter seguazes, né? Usam essa correlação e como se eles têm o poder depois de tirar isso, né? E as seitas nem se fala. Então, mas não há correlação. Isso não é cristão. E os escribas, eles ficam escandalizados. Mas como que ele pode dar o perdão? Porque é claro que o perdão que oprime, o pecado que oprime, ele é uma fonte de lucro para aqueles escribas que dominam o povo, os sacerdotes,
oferecer o sacrifício, comprar o animal, etc. E agora, como é que chega esse agora e dá o perdão de graça? Essa é a questão, né? E é por isso que eles vão matar Jesus na cruz. A religião vai matar Jesus na cruz, né? Os escribas estão preocupados com teorias, com doutrina, com teologias, e não com a vida das pessoas. E agora já, Jesus está preocupado com o homem, com o ser humano, e Jesus, ele diz e age, ele fala e faz, perdoa os pecados e fez o paralítico andar. Coisa linda, né? Também nós vemos ali uma mensagem tão importante. Quantas vezes, quantas pessoas representam nós aqui, as irmãs para tantas famílias, são esses amigos que carregam, né? Que carregam esse paralítico para Jesus, né? Quando a gente ajuda alguém, né? O amor, a amizade, os amigos, a solidariedade levou esse paralítico para recuperar as pernas. Podemos levar as pessoas para recuperar a vida, recuperar a esperança. Elas dependem de nós para obter o perdão dos pecados. E aqui tem uma frase que só Mateus traz, que é a última aqui desse texto, que depois o povo dava graças a Deus, vendo isso, né, glorificou a Deus, ficou com medo, e porque ali estavam na presença de Deus, e davam graças por ter dado por Deus ter dado tal poder aos homens. Mas Jesus é homem, mas é Deus. O que significa? Por que Marcos não coloca essa frase? O povo glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Marcos é o primeiro, não escreveu isso. Mateus escreveu por quê? Porque ele quer acentuar que esse poder de perdoar foi dado aos homens da igreja, aos irmãos. Nós nos perdoamos e Deus perdoa. É o poder que foi transmitido ali. E que nós temos também no sacramento da confissão. Quanta gente, depois do sacramento, vai embora aliviado, porque confessou, botou para fora, recebeu o perdão. E é o que Jesus diz: teus pecados são perdoados. Vai, anda, vai para casa. Agora, livre, vida nova. É isso que ele oferece para nós. E temos o exemplo disso em Santa Maria Goretti, que foi capaz de perdoar antes de morrer o seu próprio assassino. Grande exemplo. E um exemplo de pureza também de coração, que nós devemos devagarinho procurar também ter na nossa vida. Vamos assim com esse pensamento cheio de alegria, um exemplo de crianças, aí tem o Mateus e o Bento, né? Pureza das crianças que nos ajudam a caminhar e a ser felizes. Façamos o nosso ofertório.